O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando da festa de Cristo Rei. E os textos litúrgicos, todos eles já vão nos preparando para essas realidades últimas. Vocês podem perceber que os textos agora, eles vão sempre falar do juízo, da segunda vinda de Cristo, quando nós formos colocados diante de nosso Senhor. Então isso deve nos levar a refletir sobre essas realidades. Tanto a primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São João, que fala do anticristo e daqueles que não querem permanecer na doutrina de Cristo. Estes não possuem Deus, esses fazem parte do anticristo, porque abandonaram a doutrina de Deus. E o Evangelho apresenta aqui a realidade daqueles que vão vivendo como se Deus não existisse, ou vão vivendo como se os ensinamentos de Deus fossem história da carochinha. E Jesus diz: olha, nos dias do Filho do Homem acontecerá como aconteceu com Noé. As pessoas comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. Noé que avisou as pessoas: virá o dilúvio, e as pessoas riam dele, zombavam dele. Diz aqui, também no tempo de Ló, as pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, isto é, elas levavam as suas vidas normalmente, sem estar preocupadas com Deus, sem estar preocupadas com a salvação da sua alma. Percebeu que aqui, nesses textos, nestes versículos, nós não estamos falando de pessoas que matavam e roubavam, que se prostituíam e que enganavam. Isto é, ele não está colocando pecados, ele está apenas falando de pessoas que, pelo menos segundo os versículos aqui apresentados, não estavam fazendo coisas erradas. Elas comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Logo abaixo,
comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Isto é, pessoas que viviam com os olhos voltados apenas para as coisas deste mundo. Não que necessariamente elas estivessem fazendo coisas más, mas elas não estavam voltadas para as coisas do alto. Pois bem, nosso Senhor diz então que no dia da sua vinda, e aí ele usa essa imagem, que um será tomado e o outro será deixado. Duas pessoas estarão numa mesma cama, um será tomado e o outro será deixado. Isto é, pode ser que o marido seja salvo e a esposa se condene, ou vice-versa. Duas pessoas estarão no campo, duas mulheres estarão moendo. Isto é, quem garante que o seu irmão e a sua irmã se salvará e você também, ou vice-versa, que você se salvará e ele não? Isto é, a nossa vida aqui é a decisão, queira Deus e queiramos nós também, que todos nós estejamos um dia no céu, mas isso não é garantido. Nosso Senhor nunca isso nos garantiu. Nosso Senhor disse: esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são aqueles que por ali entram. Mas quantas vezes ouvimos a advertência de nosso Senhor, que entra por aqui e sai por aqui? Isto é, nós não levamos suficientemente a sério, e pensamos então que um dia, todos nós estaremos no céu, que você com seu pai, sua mãe, seus filhos, estarão no céu, e isso nosso Senhor não garantiu. Ele diz que um será tomado e outro será deixado, isto é, uma expressão metafórica para dizer que um se salvará e o outro se perderá, que nem todos nos salvaremos. Então, isso aqui é o primeiro ponto, porque existe na mentalidade, infelizmente, na mentalidade moderna, que morrer é ir para o céu. Ora, meus santos, quando nós morremos, nós nos encontramos com nosso Senhor imediatamente à nossa morte, e ali acontece o juízo particular, e ali o seu destino é decidido, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. E dos que vão para o céu, uns precisarão ser purificados para que possam entrar no céu, é o que nós chamamos de purgatório, e é por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório. Mas nosso Senhor falou, e nós iremos encontrar várias passagens em que nosso Senhor fala que perder a própria alma é algo possível, e Ele diz aqui neste mesmo Evangelho: eu vos digo que quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Isto é, existe a possibilidade de perder. Versículo 33, quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Mas nós ouvimos, nós católicos, ouvimos isso e nutrimos a ilusão de que, sei lá, isso é apenas uma força de expressão de nosso Senhor, e os padres pregamos isso, e nós ouvimos e não levamos a sério esta palavra. E enquanto então eu preparava esta homilia, me veio à mente um conto que o Papa Bento XVI, quando ainda cardeal Ratzinger, no livro Introdução ao Cristianismo, ele cita um conto do filósofo Kierkegaard. É o conto do palhaço e do circo em chamas. Ele diz aqui, o conto diz, que a história diz que certa vez houve um incêndio
num circo ambulante da Dinamarca. O diretor mandou imediatamente, o circo estava pronto para o espetáculo. O circo era ambulante, tinha ido então para uma pequena cidade, e quando estava tudo pronto, assim, algumas horas antes, para começar o espetáculo, eles estavam todos prontos para o ensaio anterior, e começou um incêndio no circo, e o incêndio era grande, e a vegetação ao redor era seca, de modo que, se aquele incêndio se alastrasse, queimaria a cidade inteira. Então, o dono do circo encontrou primeiramente o palhaço, e disse ao palhaço: vai à cidade, e avisa, venham nos ajudar, o circo está pegando fogo. E o palhaço foi, vestido de palhaço. Quando chegou à cidade, ele gritava para as pessoas: o circo está pegando fogo, venham nos ajudar. E as pessoas riam, e diziam: como ele é um bom palhaço, nossa, ele fala, a gente quase que acredita, até que ele fala bem, entendeu? Nossa, como é crível o que ele está dizendo. E diz aqui o conto, que quanto mais eles riam, o palhaço sentia vontade de chorar, porque ele via que por mais que ele falasse, as pessoas não acreditavam no que ele estava falando. E às vezes as pessoas olham para os padres, como aqueles aldeões lá daquela aldeia olhavam para o palhaço e diz: nossa, até que a gente gosta de ouvi-lo, mas não leva a sério o suficiente a palavra. Nossa, gente, como o palhaço, como a roupa dele é bonita, você vê os paramentos do padre, você até gosta de ouvir, mas vocês ouvem o padre como aqueles cidadãos lá ouviam o palhaço dinamarquês. E diz o conto apresentado aqui no livro do Papa Bento XVI: o fogo veio e queimou a cidade inteira, e eles morreram. Por quê? Porque eles não acreditaram. Meus irmãos, muitas vezes essa realidade acontece. Nós conhecemos a palavra, nós ouvimos a palavra, mas tratamos o pregador como o palhaço e a igreja como o circo. Isto é, isso que está sendo falado não é suficientemente levado a sério. Ora, nós estamos aqui, meus santos, nos preparando para celebrar a festa do nosso padroeiro, Cristo, Rei e Senhor do Universo. E essa festa, toda ela tem esse caráter escatológico da vinda do Senhor, onde Ele julgará e separará os bons dos maus, os cordeiros dos cabritos, e isso acontecerá. Por mais que você diga: mas eu não sinto que isso vai acontecer. Mas independentemente dos seus sentimentos, isso acontecerá, em que Ele virá e separará aqueles que obedeceram a sua palavra, daqueles que não obedeceram a sua palavra. Ele separará aqueles que procuraram viver na graça, daqueles que viveram no pecado. Mas eu não sinto aquilo como pecado. Mas o pecado, o que é pecado? Não é aquilo que você sente como pecado, mas aquilo que nosso Senhor nos revelou como pecado, e nós precisamos levar a sério a palavra de nosso Senhor. E se você, meu santinho, olha para o seu coração e vê que você não tem levado suficientemente a sério a sua vida espiritual, o seu casamento, a sua vida cristã, no seu trabalho, peça a nosso Senhor. Nós na ladainha, quantas vezes na nossa novena nós chamamos Jesus de Rei misericordioso, de Rei bondoso, e Ele é misericordioso, Ele é a misericórdia.
e Ele é bondoso, Ele é a bondade, Ele é bom. Nós podemos nele confiar e esperar e suplicar a Ele as graças de que precisamos para levar a sério a nossa vida. Nós queremos ser levados, isto é, nós queremos ter um lugar do lado dele, nós queremos o céu. Meus santos, o céu não é história da carochinha. Se Jesus é Deus e é verdadeiro, e Ele é Deus e Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, existe um céu reservado para nós. O problema é que tenha percebido que existe no seu coração uma tentação de achar que o céu é uma historinha bonita, mas que não é verdadeiramente uma realidade. Então exorcize este incrédulo, este incrédulo que existe no seu coração. Peça a Jesus: Senhor, eu quero crer de verdade, de que o céu existe e de que vale a pena apostar todas as fichas para não perder o céu, para alcançar a salvação. E se necessário for, e necessário será, e se necessário for me renunciar a mim mesmo em algumas circunstâncias, dá-me, Senhor, a força de renunciar. E será necessário, e será necessária a renúncia, será necessário perder alguma coisa, mas quem perder algo por mim, quem perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. Mas quem quiser, quem não estiver disposto a renunciar e a perder alguma coisa, vai perder aquela vida que verdadeiramente importa. Então que nós, no início desta nossa novena de Cristo Rei, que nós peçamos então a Deus esta graça, de nós nos decidirmos por Ele. Nós que durante estes dias, a liturgia durante ainda a 32ª semana, o domingo, o 33º domingo, e a semana, a 33ª semana, toda ela vai ser uma semana escatológica. Vocês estejam atentos, o Evangelho sempre falará de algo que nos prepara para o nosso encontro definitivo com o nosso Senhor, onde nós seremos julgados pelo mal que praticamos, pelo bem que deixamos de fazer e pelo bem que fizemos. O Senhor nos recompensará, o Senhor nos cumulará de graças, se nós o escolhemos em todas as coisas, mas também nós perderemos o Senhor, se nós neste mundo não lhe demos valor e não o tivemos como a nossa maior riqueza, aquilo pelo qual devemos combater com todas as forças do nosso coração. Então peçamos a intercessão dos nossos anjos da guarda, peçamos a intercessão dos nossos santos de devoção, para que nós, com a graça de Deus, um dia, juntamente com eles, no céu possamos estar. Que Deus nos conceda esta fé grande e firme nos nossos corações, para que, mesmo com dor, na fé, nós combatamos o combate reservado para nós nesta vida. Nesta vida, meus santos, não apenas São Paulo vai dizer: combati o bom combate. Nesta vida tem combate para todo mundo. Quem quiser ser de Cristo terá combate. Vai ter que combater o mundo contra o mundo, e vai ter que combater contra o homem velho e a mulher velha que existem dentro de você. Tem combate, não tem como ir para o céu sem combate, não tem como ir para o céu sem passar pela porta estreita, não tem como entrar no céu sem se esforçar. Mas ora, se você crê que o prêmio é grande, se você crê que o prêmio é real, se você crê que o prêmio vale infinitamente a pena, você, mesmo com lágrimas nos olhos e com dor no coração, você fará um bom combate. Então peça a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé, a fé no céu, no juízo, a fé
na tua segunda vinda, o Senhor virá novamente, a fé na ressurreição dos corpos, o Senhor me dará novamente este meu corpo, mas não mais sujeito à doença, não mais sujeito à velhice, não mais sujeito à morte, não mais sujeito à fome, e eu, Senhor, terei uma alegria que os meus olhos neste mundo não podem ver, que os meus ouvidos não podem ouvir, que o meu coração, que a minha mente não pode nem sequer imaginar, de tão grande e maravilhosa que é esta felicidade reservada para aqueles que estiveram dispostos a perder tudo, mas a não te perder. Que Nossa Senhora interceda por nós, que São José interceda por nós, para que nós nos preparemos bem nesta novena do nosso santo padroeiro, ou melhor, do nosso santíssimo padroeiro, nosso padroeiro que é Deus, Cristo, Rei e Senhor do universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.